Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você vai estar ouvindo, assistindo esse podcast. Quero te convidar aí a ficar à vontade para você ouvir esse podcast de hoje. Tem uma participação muito especial. Que você seja abençoado pelo Senhor. Estou aqui com a querida Karen Aires. Gente, eu tô muito feliz com esse podcast. Eu sou fã, confesso. Primeira vez que eu vi a Osana... Ai, falei já o nome, já revelei. falando do nosso Poxa. convidado. Mas a primeira vez que eu vi essa mulher, eu falei assim, gente, essa mulher tem muita coisa pra compartilhar. Jesus tá me atraindo aqui esse coração. E até, eu falo assim, né, o Senhor, ele deu uma luzinha, assim, eu falei assim, eu quero sentar pra conversar com a Osana. A gente ainda não teve essa oportunidade, mas vai sair, né, Osana? Mas isso aqui já é a nossa conversa. Pega seu cafezinho aqui, vem com a gente, porque esse podcast aqui vai estar cheio de Tá coisa muito muito boa. especial. Então, eu já queria lembrar você que se você quiser fazer parte disso, você pode entrar em contato com a gente, você pode mandar uma mensagem no direct, falar com o seu líder de célula. Se você quiser trazer a sua empresa para cá, para participar, para expandir o reino através desse projeto, fique à vontade para entrar em contato com a gente. Vamos, né, conhecer a nossa convidada. Olá! Seja bem-vinda, Osana. Obrigada, gente, pelo convite. Por favor, se apresente, fala o que você hoje está atuando, né, ministerialmente falando, com quem você é casada. Sou Osana Mendes, membro da Igreja Congregacional, né? Mas no momento somos pastores missionários e atualmente moramos em Curitiba. Casada com Eurípides Mendes, temos 3 filhos, João Pedro, Sara Mendes, de 8 anos, e Júlia Mendes. Ai, gente, a família é linda. Uma família muito linda, com muita história, né? Você tá em Muita. Bento Ribeiro desde que o Bento Ribeiro era apenas uma nascente. Tanto, desde 2004. Tá. Desde 2004, Deus me soprou pra lá, na verdade, né? Sim. E já caí dentro de um ministério extremamente maravilhoso, que na época chamava Rede Almar, Gente, é uma... que é a minha veia, evangelismo e missões, né? Então, já caí já dentro da paixão e vivendo e Quero, gente, mergulhando. amar. Eu sou nova em Bento Ribeiro, vamos dizer assim, né? Então eu ouço falar, mas como é que era, assim, o que acontecia nessas redes Almar? Porque eu lembro que o pessoal fala muito do ministério, com muito carinho, e porque teve um grande impacto, né? E assim, eu acho que dos ministérios que a gente tem lá na igreja é o que eu mais vejo os frutos. Eu vejo muita gente dessa época que ainda vive isso. E eu acho que isso marca, né? Porque não é um ministério que foi levantado e se diluiu e hoje a gente vê 1, 2, 3 pessoas. Eu vejo muita gente da Rede Almar, tanto lá na igreja quanto vivendo realmente aquilo que foi plantado nessa época. Foi muito significativo, né? Assim, o sopro do Espírito Santo, ele, se você for leve, você vai ser conduzido, né? Então, eu percebi que Deus me soprou para Bento Ribeiro, não era de Bento Ribeiro, mas Deus me soprou para lá. E eu já caí dentro de uma reunião do Rede Almar. A igreja é muito grande, né? Então, eu teria uma certa dificuldade para me adequar. Que até você formar um vínculo de amigos próximos de uma igreja muito grande, eu vim de uma igreja muito pequena, iria demorar. E Deus foi tão assim que ele me soprou já lá dentro, me colocou na sala. E na época, coincidentemente, também já estava começando, tinha poucos meses, né? Ah, que legal. Então, e era o Cacá, pastor Cacá, que liderava a gente. Na época também tinha um conselho que liderava. Era um ministério que tinha esse tripé: evangelismo, missões, essa questão de coisa urbana, evangelismo urbano e transcultural. E a questão também muito na igreja, né? A gente também fazia trabalhos que representavam a igreja. Era um ministério, para mim, assim, é uma igreja dentro da igreja. Por isso que eu me identifiquei muito. Pensa, uma igreja literalmente chamava Rede Almar. Poucos membros, todos com o mesmo coração, apaixonados por Jesus, cheio de carrapato, cheio de pulguinhas para serem retiradas, mas que tinha um bom pastor que nos acompanhava diretamente e estava disposto a nos conduzir nessa jornada. O Cacá foi fundamental em todos os aspectos. Eu sou eternamente grata. Minha história, assim, tem grande parte da influência dele até hoje, porque ele nos conduziu nessa jornada de uma forma muito tremenda. Então, nós éramos conduzidos a confronto, nós éramos conduzidos ao jejum. Não sei se vocês ouviram falar do jejum 21 dias, que marcou um pouco da nossa história.
aconteceram muitas coisas que, se a gente contar, é difícil de acreditar. Éramos conduzidos a trabalhos em comunidade, éramos conduzidos a evangelizar, né, em vários tipos de comunidade. E sermos expressivos onde Deus tinha nos colocado, no meu bairro, na minha casa, no meu trabalho. E demandava muito confronto, né, gente? Imagino. Então, assim, mas tivemos bons frutos dessa época. Quem recebeu com o coração correto, a semente caiu, frutificou e hoje gerou bom fruto. E um fruto, assim, interno, no sentido da construção do corpo de Cristo, mas também de resgate, né? Porque vocês tinham um trabalho muito lindo entre vocês, né? De fortalecimento, como você falou, e também para fora. Que eu acho que essa é a essência, né? A essência, deveria ser a essência base de todo o pensamento de instituição igreja, né? Essa deveria ser o pensamento base, né? Que é um mandamento. Você falou assim, eu fiquei curiosa, Rosana. desse 21 dias de jejum, e conta pra gente uma história, assim, do que Deus fez, do que marcou, algo que marcou você, marcou pessoas. Conta pra Olha, gente. nós éramos orientados a fazer esse jejum, ele começava, se eu não me engano, sábado à noite, e entregávamos todos juntos, domingo de manhã na igreja. Nós tínhamos frequentemente os nossos encontros, e dentro desses encontros a gente chamava micro-ondas, né? Assim, acontecia os micro-ondas, que eram esses confrontos muito pessoais, diretos, sem rodeio, sem palavras que serve para todo mundo. Não, é bem direto, construção de caráter, sabe? E aí, esse jejum era o momento de o Espírito Santo fluir. Então a gente começava na sua casa, cada um onde estivesse, e todo mundo junto ia para reunião domingo de manhã e se encontrava lá em alguma salinha. E era um culto nosso, do Rede ao Mar. Então começava com uma palavra, tinha testemunho, ou então Deus parava aquele momento e só tinha mover do Espírito Santo, Deus direcionava sobre alguém, então a gente ficava só sobre aquela pessoa orando, havia palavra revelada, havia batismo com o Espírito Santo. Chegou um momento que a gente clamou por esse batismo, quando a maioria não tinha experimentado. Não, eu não estou falando do batismo de língua, né? O dom de língua que se manifesta em línguas. Mas estou falando do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Revestir, né? Então nós experimentamos muito disso. E eu lembro, então, já que você falou contar um caso, eu lembro de, não vou citar nomes, mas eu vou contar a história de ouvir alguém falando em línguas e o outro traduzindo o que ele estava falando, sabe? Coisas assim que você não... Quando foi a última vez que você presenciou isso? Então foram coisas que nos marcaram. Pessoas que nunca tinham sido batizadas com o Espírito Santo e foram batizadas e nunca tinham desfrutado do dom de língua e receberam o dom de milagre, de cura. Então foi assim, um mover profundo, magnífico, com muita dor, com muito choro, porque depende muito da sua reação, o solo do seu coração. Então todo mundo estava ali, cara, ciente que era o miserável. Eu acho que isso é que define até que como que o Espírito Santo vai trabalhar em você. Então a gente era um miserável, que tinha total dependência de Deus. A gente estava ali clamando por Deus para nos curar, nos libertar. E era todo mundo, gente, jovem, galerinha, acabando de sair do ensino médio, entendeu? Mas foram experiências muito profundas que eu sou muito grata por essa oportunidade, por ter vivido isso. E qual foi, assim, pra você, o que isso direcionou pra sua vida depois ministerial, né? Quais foram as consequências desse primeiro investimento ali da Rede ao Mar na sua vida? Na verdade, pra mim, eu entendi como uma consolidação do meu chamado. Porque eu fiz minha primeira viagem missionária aos 14 anos. Caramba! Então, eu já percebi que eu tinha esse desejo missionário. Então, quando eu caí em Bento Ribeiro, uma igreja gigantesca, eu caí dentro de um ministério de missões, então, assim, para mim, consolida a minha vocação, meu chamado. Então, eu recebi dessa forma. Eu recebi como estou passando por um treinamento muito intensivo para aquilo que Deus quer continuar fazendo na minha vida. Então, eu fui como se fosse um estágio de uma faculdade. Eu encarei assim, eu vou imergir literalmente tudo que tiver que fazer, tudo que tiver que me submeter, eu vou fazer, porque eu entendo que essa é a minha vocação, eu vou viver isso a longo prazo.
Então, para mim, foi como consolidar aquilo que eu vou trabalhar a vida E inteira. aí, dali você já foi pra uma base missionária da Rede Almar ou teve algum outro? Houve um tempo em que havia um rodízio. Todos os membros do conselho foram ter uma experiência em base missionária. E eu fui a última leva, né? Quem era o conselho? Ela Ai, queria será saber que quem eu vou são os lembrar? missionários daquela época pra gente dar uma catada por multidões Será que eu agora. vou lembrar? Então, era... Sâmia tava. Não. Não, Não, no gente. conselho não, no conselho Ela era não. mais novinha, né? É. Mas assim, tá. O conselho não. E, ó, Cacá, Patrícia, Marquinhos, Claudiane, Rejane, Érico, eu, Eliel, Patrícia e falta um. Eram 10. Não sei se é Leandro, não sei, não lembro. Mas éramos 10. Cada um teve o Rede Almar estava muito envolvido com essa questão da libertação, né? Da cura, da libertação desses cursos em missões. E todo mundo foi um pouco. Pastora Valéria foi, Janaína foi, várias pessoas foram para Jocum fazer alguns cursos. E eu fui a última leva, né? Engraçado que todo mundo foi em dupla. E eu fui a única última leva que fui sozinha. E aí, mas fui com esse objetivo. Vou fazer um treinamento, retorno para trabalhar com a Oficial, que nós criamos, né? O Cacá criou, com a pastora Valéria. Que hoje continua dando frutos lindos. Né? Mas a ideia todo mundo vai, vamos fazer um treinamento para voltar e a gente fazer isso aqui em Bento Ribeiro. Então, eu fui essa última leva para poder dar continuidade a esse trabalho em Bento Ribeiro. Então, essa foi a intenção. Então, meu mergulho em missões foi com esse objetivo. Mesmo sabendo que eu tinha uma veia missionária, só fui lá, dei uma beliscadinha e voltou. É muito lindo, né? Isso é muito importante, né? Você recebeu uma semente, né? E o medo não deixou você enterrar essa semente, né? O muito a fazer não te tirou do foco. Por isso que eu falo, o Senhor, ele deu a semente para o semeador plantar. E aí você vê que uma coisa, 14 anos depois, essa importância aqui, né, do Rede Almar, e vem cair hoje no que vocês estão vivendo como família, né? E é isso que eu fico chocada, como que o Senhor deu uma oportunidade. Tinha duas opções, ou você pegava essa sementinha, guardava no bolso e, qualquer dia desse eu vejo, ou você pegava essa semente e plantava. E foi isso que vocês fizeram, você fez isso, né? Sim, Plantou isso. Uma coisa que me chamou a atenção é que ela falou assim, a Rede Almar confirmou pra mim o meu chamado. E o quão importante é a gente ter a consciência daquilo que a gente foi chamado para fazer, porque aí a igreja ela não é responsável por me dizer aquilo que eu devo fazer. A igreja é responsável por me incentivar a fazer aquilo que eu tenho que fazer. A igreja, então, passa a ser um incentivador, um motivador, alguém que vai te direcionar para aquele lugar. Mas essa responsabilidade não pode estar atrelada só à igreja. Eu preciso ter essa convicção daquilo que eu fui chamada para fazer. E aí Deus, logicamente, entendendo que eu tenho essa consciência, vai movimentar, te colocar naquele lugar. Né? A gente nunca transfere isso para, mas a igreja nunca investiu em mim. Mas no que você foi chamado para fazer? Porque talvez, se você souber e direcionar isso, a igreja vai ter esse papel, né? Não pode ser, se tudo é na conta da igreja, a igreja tem que me direcionar, me enviar e cuidar de mim, fazer eu voltar e onde entra a minha relação com Deus. E valorizar os pequenos começos, né? Não desprezar os pequenos começos. É a sementinha, é ser fiel no pouco, Deus mandou cuidar disso aqui, eu vou cuidar disso aqui com o melhor que eu, com o melhor que eu tenho dentro de mim, né? E não desprezar isso, porque pra mim, essa galera que fala isso, é desculpa. Eu não fui porque a igreja não me enviou, não fui enviar, e aí a gente pergunta, né? Que envio é esse que você tá esperando, né? Não fui porque... Não, a palavra fala, se você precisa se revestir do Espírito Santo, você precisa esperar esse tempo e ser ativo nesse dom que o Senhor te deu, né? E não impede a igreja de ser esse colaborador, né? Não impede a igreja de ter essa responsabilidade com o missionário. É só mesmo, junto a isso, nós termos essa convicção daquilo que a gente foi chamado pra gente seguir. Mas essa busca é muito pessoal, né? A igreja não é responsável de te revelar qual é a sua vocação. Ela te dá, ela te oferece a palavra, ela te oferece meios pra você encontrar isso, né? Então, eu entendo dessa forma. E eu sou responsável para descobrir qual é a minha vocação, qual é o meu chamado. Porque as pessoas têm um certo preconceito, talvez até engano, de que acha que a vida ministerial é só de quem está trabalhando 100% por conta da igreja. Quem tem vocação e chamado é só quem tem vida ministerial e igreja, e não é isso.
Entende? Não é. Você tem tanta relevância na sua profissão, no seu mercado de trabalho, quanto quem está na igreja. O meu foi uma coincidência de vida missionária. Uhum. Tive essa experiência, me apaixonei pela vida missionária. Eu só não fui mais aos 14 anos porque a tribo precisava ficar nua. E minha mãe não deixou. Conta isso pra gente. Não, eu Onde é que- conheci um índio Isso. na minha igreja na ocasião. E eu fui começar a assessorar ele. Ele fazia visitas em algumas igrejas falando do seu projeto para ajudar a sua tribo. E eu fui assessorando ele, ajudando ele. Me apaixonei por isso. Falei, eu quero... Eu pensei que ela Quero estava me apaixonando servir. pelo índio. Não, ele era muito mais velho. Eu só tinha 14 anos. E eu me apaixonei por isso, assim, aquela coisa para fora. Não, eu nunca me vi todo dia saindo de casa pro trabalho fazendo a mesma coisa. Aham. Nunca me vi assim. É aquela coisa pra fora, de estar Sim. com pessoas diferentes, isso me chamou. E aí ele falou, vamos lá pra minha tribo? Então, vamos ficar uns 15 dias, vamos ficar uns 20 dias. E eu pedi minha mãe, né, na época. Só que eu tinha só 14 anos. E a minha mãe falou, tá, mas como é que seria? Aí eu expliquei, tá maluca. Eu falei, mãe, mas tá todo mundo nu, ninguém vai ter essa seriedade. Não, quando você ficar mais velha, você vai por sua conta. E aquilo ficou no meu coração. Aí, Lozana, então, ó, se você for uma auxiliar de enfermagem, você já é uma médica pra gente. Então, o que você puder oferecer, qualquer coisa que você puder oferecer. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e no coração, falei, então acho que é isso que eu vou fazer. Fui em busca disso, né? Fui auxiliar de enfermagem, comecei a enfermagem na faculdade. Só que aí Deus foi conduzindo para que eu cuide de pessoas de forma espiritual e não física. Perfeito. Nossa. É porque começa assim, né? Deus vai primeiro ali no natural e aí ele começa a te liberar o espiritual. Você né? tem que ir discernindo o que ele quer. E eu bati muito na porta. Se a porta não abriu, se a coisa não aconteceu, eu percebi que ele me chamou para cuidar de gente de uma outra forma. E aí eu me lembro justamente de Jesus indo chamar os seus discípulos, né? Você pesca peixe, agora você vai ser pescador de gente, de alma. Né? Ele ressignifica algo que já tá ali em você. Afinal de contas, ele que fez você, ele soprou a sua história, ele já, né, antes de sermos um embriãozinho, ele já tinha escrito isso. Sendo que eu costumo dizer isso, que o chamado, né, o ministério, ele nasce no caminhar com Deus, na contemplação de quem Deus é. Então, aquilo que você tá vivendo com Cristo, de repente, se eu falar assim, você tá pescando homem aí, vem pescar peixe aqui, vem pescar homens comigo, né? Então, por isso, e isso é muito sério, porque a vocação, ela é intrínseca, ligada, assim, profundamente à identidade, a quem nós nos recorremos para entender a nossa identidade. Então, estar fortalecidos no Senhor, buscar em Deus quem nós somos, nos aponta o nosso destino, Sim, né? com certeza. Então, isso é muito sério. E você que está nos ouvindo aqui, isso é muito sério você entender. Que não é uma estrelinha na testa. Nada acontece por acaso. Existe um caminhar. E existe um caminhar com Deus para que essas coisas aconteçam, né? Se Deus está te direcionando para esse caminho aqui, tu tá lá no caminho para lá, como é que ele vai, né? Como é que vai ser permitido essa vivência do que ele quer para o fim, né? Se você tá puxando pro outro lado, então... E assim, uma coisa que sempre me chama a atenção nesse sentido de Deus faz as coisas com um propósito, é que eu percebi que eu estudei 4 anos para concurso militar, para no último ano, para eu fazer a minha última prova, Deus pediu para eu abrir mão de fazer a última prova, porque não era isso que ele queria pra minha vida. E eu falei, vamos fazer o seguinte, que a gente faz acordo com Deus, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu faço essa prova. Eu não passo, e eu vou viver minha vida. E Deus falou, não, eu quero que você abra mão de fazer a última prova. E aí, no último dia de inscrição, eu falei, não vou aguentar, Deus. Eu vou entrar e vou fazer minha inscrição. E não entrava por nada no site. O mesmo e-mail que eu usei por 4 anos não entrava no site. Eu botava a senha e não entrava. E eu, desesperada. Senhor, não faz isso comigo, são 4 anos e tal. Enfim, entrei em crise, saí da crise, fui viver aquilo que Deus tinha pra minha vida. E hoje eu sou líder de uma célula de 7 meninas que estudam para concurso militar. E às vezes elas falam, eu não posso ir pra célula. Eu falo, eu entendo você. E às vezes elas falam, eu estou desesperada porque eu tenho muita coisa para estudar. E eu falo, eu entendo você. Então assim, quando eu olho, eu até fiquei arrepiada. Porque assim,
eu olho pra essas coisas e eu falo assim, olha que Deus de cuidado. Eu vou deixar você estudar, você tá cismada com isso, eu vou deixar você estudar, mas isso vai te servir pra alguma coisa lá na frente. E aí, quando eu encontro essas meninas, e elas falam pra mim assim, Raquel, passei, que foi o caso de 2 meninas da célula, eu passei. Gente, meu coração parece que fui eu que passei. Eu falo assim, ai, meu Deus, fico tão feliz, e a minha felicidade, às vezes eu vejo os vídeos, as fotos, e eu falo assim, gente, é isso o propósito das coisas. Às vezes a gente não entende naquele momento. Mas quando a gente vai ver, Deus vai arrasta a gente pra uma missão que a gente fez de algo lá no início, sabe? Então, o Deus de propósito é esse Deus. Ele vai juntando todas as peças daquilo que muitas das vezes até a gente quis, mas ele permitiu pra lá na frente ter um propósito muito maior, né? Quando você foi, depois desse tempo no Rede Almar e tudo, você foi enviada pra Jocum para experimentar esse prático, né? Esse curso. Depois que você foi para lá, você voltou? Como é que foi isso? O que aconteceu depois desse tempo? Aconteceu que eu conheci Eurípides. Então, eu fui sozinha, né? Na verdade, lembrei da outra pessoa, Felipe Augusto, que compunha... Acredita que eu ia falar o nome dele? Felipe eu falei, será que Augusto. não era também nesse momento? Felipe Augusto, compunha também o grupo. Eu fui sozinha, essa última leva que foi para Jocum. Fiz um curso na época, EFAL durava 28 dias, não é como hoje. Uhum. Então, conheci outras pessoas. Para mim foi um desafio, porque tímida, né? Tinha quantos anos? Boa pergunta, 22? Jovem. 22. Aí foi a primeira vez que eu fiquei muito tempo longe da minha família, né? Tão distante e sem ninguém, absolutamente. E aí fiz o curso, tudo mais. A Eurípides é da mesma turma que eu. Conheci amigas que, inclusive, hoje nós somos próximos e moramos próximos em Curitiba. Tá, fiz o curso, conheci a Eurípides, tudo bem, nada aconteceu, até porque eu estava num processo de abrir mão de muita coisa, como você falou. Quando eu cheguei em Bento Ribeiro, o meu processo foi de cura. Eu estava saindo de um noivado que foi muito intenso, eu estava abrindo mão da faculdade, como Deus pediu, e abrindo mão do trabalho. Foram 3 coisas no mesmo ano. E eu precisava muito de ajuda mesmo para lidar emocionalmente com tudo isso. Então eu já estava dentro desse processo, abrir mão dessas 3 coisas. Tranca a faculdade, sai do emprego, termina esse noivado que não é o que eu tenho para você. E aí caí dentro do Rede Almar. Então eu estava ali nesse processo de cura ainda também para mim, pessoal. Então absolutamente eu não estava de olho em nada, nem não era no meu interesse. Voltei. E quando eu voltei, caí dentro, mais uma vez, mais presente na liderança da IFAL, não, da Oficial. Oficial. Aí eu caí mais ali apoiando a liderança. Trabalhando mais intensivamente, como a gente já sempre trabalhava. Não, a gente não tinha final de semana, né, gente? Nós não tínhamos final de semana, não tínhamos feriado. Nós vivemos isso em Rede Almar. Não existia isso. Era sempre fazendo alguma coisa. Então eu vim muito mais para a liderança da Oficial. E aí meu esposo, lindo e maravilhoso, entrou em contato por e-mail, né? Que nós tínhamos só na época, e-mail ou Messenger. MSN. Então, e aí aconteceu de a gente conversar sobre. Então, como é que foi meu retorno? Voltei para a igreja estava com a expectativa de eu devolver o que eu aprendi a aplicar na igreja. Eu até cheguei a aplicar um pouco, acho que foi um ano. E aí, paralelo a isso, a gente começou a conversar e discernir se era esse relacionamento que Deus tinha pra gente mesmo. Até porque eu já abri mão também, em Jocum, quando eu fiz o curso, do meu propósito de casar, né? Eu tinha esse sonho de querer formar uma família. E como eu vi que não deu certo, aquilo foi muito pesado pra mim, o término desse noivado, eu falei, quer saber, Deus, provou que eu não sei escolher, entendeu? Eu escolhi, não é? Eu falei, não tô gostando disso. Namorei uma pessoa, não é. Namorei outra, não é. Agora eu fiquei noiva, não é. Eu falei, deixa pra lá. Entendeu? Já tô abrindo mão de tanta coisa, né? Poxa, tudo que eu escolhi não é. Eu falei, Deus, é tão cansativo. Eu falei, quer saber, eu te entrego a minha vontade de casar. Se tu também não quiser pra mim, eu vou seguir minha vida feliz, Deus, sabe? Eu vou te servir do jeito que eu souber servir, tudo bem. Então, em Jocum eu fiz isso. Entreguei, ok. Fui muito ministrada por uma palavra maravilhosa, que pra mim ali foi o meu... Eu acho importante comentar isso. Porque eu acho que as pessoas a maioria não tem um marco, ou não sabem definir um marco. Quando foi que você foi selado com o Espírito Santo? Em que momento aconteceu isso na sua vida, que você sentiu o selo do Espírito Santo?
Hoje eu recebi esse batismo, selo. Eu sou filha de Deus, ele me selou. E na minha ocasião foi quando eu vi uma ministração do apóstolo Coraiola sobre o servo da orelha furada. Quando você voluntariamente serve a Jesus de forma voluntária. Ali eu fui batizada com o Espírito Santo. Não, batizada não, selada. Uhum. Ali eu entendo que eu recebi uma capacidade de abrir mão do pecado. Ali eu recebi, o pecado passou a não me dominar mais. E eu segui livre para escolher. Ou eu escolho o pecado ou eu caminho com Deus. Porque antes dessa experiência, eu não tinha controle. Quando você não é selado com o Espírito Santo, você não tem um controle de si. O pecado vem, o desejo de ir contra Deus vem e você cai. Você não tem esse controle. Mas quando você é selado com o Espírito Santo, a Bíblia fala, Deus te dá o poder de ser chamado filho de Deus. E agora o pecado cabe você dominar. Você recebe a habilidade para dominar esse pecado. Então, a diferença, quando a gente até comentou um pouquinho aqui, sobre quem está frequentando a igreja e quem é um cristão, é essa. É a habilidade de dizer não ao pecado. Você consegue dizer não ao pecado. E a minha experiência foi em Jocum. Lá eu fui selada com o Espírito Santo, então agora eu conseguia dizer não para aquilo que me fazia mal, para aquilo que era pecado na minha vida e comecei a andar em direção cada vez mais próxima à vontade de Deus. Então agora o pecado é uma escolha, é um acidente, literalmente. Você tropeça, Sim. Você não se joga. Não, porque aquele que vive pecando, esse não conhece a Deus. Nossa. Né? Então eu recebi O buraco é essa mais experiência. embaixo. Literalmente. Eu recebi essa experiência. Ó, Rosana, agora você só vai cair aqui agora de novo, se você quiser. Que agora eu te dei o poder de dizer não. E é uma experiência muito significativa que muitos cristãos não sabem em que momento aconteceu isso, ou se aconteceu. Sim, e assim, acho que o mais importante é a gente estar disponível para viver isso. Porque tudo aquilo que a gente quer viver em Deus, ele é o maior interessado em liberar. Ele é o maior interessado em nos selar dessa forma. Ele é o maior interessado em fazer com que a gente tenha o domínio daquela situação ali, né? Então, se a gente estiver disponível a viver isso... Só que eu assisti uma pregação, assim, dessas curtinhas que aparecem, que falava assim, o preço de você ser curado. E tem gente que não quer pagar o preço de ser curado. E aí ele citou o cego que Jesus curou e perguntou assim, você quer ser curado? E aí todo mundo fala, nossa, mas que pergunta, né, quer ser curado? Ele fala, não, é porque a partir do momento que ele é curado, ele não pode mais sentar e pedir esmola. Ele tem que levantar e trabalhar. Então tem gente que não quer ser curado. Tem gente que quer ficar naquele lugar. Então tem gente que quer falar assim, mas isso aqui me domina. Eu não tenho forças para enfrentar isso. Isso aqui é muito maior. Mas quando foi esse momento que você falou assim, eu não quero mais que isso me domine. Eu não quero que isso aqui seja mais forte. E aí entra a diferença de você ser vítima e você ser sobrevivente. A vítima, ela é vítima porque ela não sobreviveu, né? Tipo assim, ela não ultrapassou, ela não superou a situação da vítima. E isso vai para o nosso dia a dia também, né? É muito... É quase assim, se torna às vezes mais confortável ficar no lugar da vítima. Sim. Sendo que o Senhor, ele te deu a autonomia, né? Ele te capacitou. Quando você entra para a família de Cristo, você busca esse se revestir, é justamente isso. Se revista de poder. Poder para quê? Para não ser mais vítima do pecado. E sim, se levantar e falar assim, não, eu escolho não isso porque Deus me fez livre. Eu sou livre porque Deus quer que eu seja livre, né? Sim. Não é simplesmente para ficar nessa posição de coitadinho, né? E às vezes isso é muito sério, porque a gente leva isso para tudo, né? A gente se coloca nessa, eu não consigo, eu não posso, porque a minha história é isso, porque minha mãe isso, porque meu passado é aquilo. Sendo que o Senhor falou, tudo já ficou para trás, e todas as coisas são novas. Então se levanta nesse poder que Deus te deu e vai, né? Sim. E como foi pra você, assim, quando o Eurípides já chegou até você e vocês entenderam que era esse relacionamento, você já tinha, então, sido curada do mal que aquele noivado tinha sido feito. E aí entrou nesse novo processo. E aí, dali, quando foi, tipo assim, não, vamos casar, quanto tempo, como é que foi isso? Então, como eu era muito recente, a dor, né? Porque a dor, ela se prolonga, né? E o Rejamar teve um grande papel nisso, assim, de te ajudar a digerir a dor e também não ficar vítima da dor, né?
Então, tinha muitas palavras de cura, muitas palavras de rejeição, sobre paternidade, sobre filiação. Então, todas essas ministrações, nós éramos curados. Então, eu fui muito pastoreada nesse sentido. E aí, de fato, aconteceu. Deus, tem um cara que tá me mandando e-mail, entendeu? Eu não fui pra lá pra isso, Deus. E eu já falei pro Senhor, eu não quero casamento, assim, já provou que eu não sei. Eu só vou dar um sim se o Senhor me falar. Porque, assim, na boa, assim, eu não quero ter uma experiência ruim novamente. E aí, 3 meses orando. Porque ele permaneceu em Curitiba. Uhum. Ele foi pra Curitiba, um processo também pessoal, só que ele não retornou pra casa. Ele continuou na base como obreiro, ficou servindo, né, direto. E eu voltei. E então nós ficamos 3 meses assim, conversando. E aí, Osana, tem interesse, tudo bem? E aí, Ele bem você direto, né? bem? Então. Ele é bom, ele é um bom escritor, né? Então, assim, ele escreveu Vários livros. texto. O primeiro livro dele foi sobre como conquistar Osana. Aí eu falei, olha, aí no final ele falou assim, mas se você não quiser me responder, tudo bem, eu compreendo, o seu silêncio vai falar por você. Aí o senhor tem que mandar pelo menos um oi, né? Não, amor, não mandei nenhum oi. Não mandei. Eu não tava Você que se vire empolgada. com o seu sentimento. Demorei acho que uns 10 dias pra responder. Caraca. Fiquei digerindo aquilo. Bom que naquela época não tinha verificado, Não tem né? como. Então, Ah, você não. Ela bom. viu ou não viu, né? Sim, E aí demorei um tempão pra responder, só que eu ainda não sabia que eu ia responder, porque eu não tinha uma palavra ainda. Aí eu só respondi, olha, de fato você me pegou de surpresa, eu não tava pensando, não tô inclinada a iniciar um novo relacionamento, mas não vou deixar meu silêncio falar por mim. Tô dizendo pra você que eu não sei e a gente pode começar uma conversa. Pronto. Ele fala isso hoje pro Brasil inteiro. Ela falou que não vai deixar o silêncio falar por ela. Ela me respondeu. Enfim, começamos a orar, então. Eu falei com o Cacá. Cacá, tem um cara, não sei o quê. E aí começamos o processo de orar. E ele veio pro Rio de Janeiro nas férias pra eu dar o bendito sim ou não. Ele veio. Gente, muito. Depois de quanto tempo isso? 3 meses. Muito intencional. E-mail. 3 meses, Não, um peraí, pouquinho calma. mais, um pouquinho mais. Não uns tinha 6 meses. ligaçãozinha de video call. Não. Era e-mail, tá? E o Messenger? Messenger É. e coragem de Jesus. E Você coragem. veio de Curitiba pra De cá. Curitiba. E aí, você era uma pessoa séria, assim. sempre Ou você era da tipo... minha, não. Sempre da minha, Imagina, eu ia ficar tremendo nas bases. Nós conversávamos por telefone, era VoIP na época. Nossa, não conhece. VoIP. Não. Eu era uma Não criança, conhece. mas eu já Não, tinha- Não é na minha. Nós conversávamos por VoIP. Então, assim, as nossas conversas eram longas, mas não tínhamos, assim, a afinidade, o toque, aquela coisa. E aí ele veio pro Rio, eu falei, gente, tô doida, cara, o cara vai vir pro Rio de Janeiro. Por onde é que eu fui fazer isso? Tipo, eu podia dar um não à distância. Eu falei, cara, Porque a gente pensa assim, vai gastar o dinheiro, né? Vai vir pra cá pra chegar aqui e eu falar que não. eu falei, poxa, pra quem não quer um relacionamento, eu tô muito lascada, né? Né? Tava deixando o cara vir. Caraca. Gente, eu ainda cheguei a ligar pra ele não pegar o voo. Eu falei, cara, não deu certo, eu não consegui ligar. Eu falei, tô doida. Porque até então eu não tinha uma palavra de Deus. Aham. Sim. E ele chegou, nos reunimos, não ficou na minha casa. Minha mãe tinha esse costume, porque como era só nós 3, arrumei a casa de uma amiga, ele ficou hospedado na casa dessa amiga. A gente se encontrava, ia no shopping, e aí e tal. Ele veio, conversou com o Cacá, e nada, até então nada, não tinha uma palavra de Deus. Eu respondo pra esse homem. Cara, eu tô doida, eu fiz o cara vir aqui. Eu falei, meu Deus. Até que Deus falou comigo que Deus estava enviando ele para a minha pessoa e tudo mais. Que Deus estava enviando um príncipe, que ele estava vindo de um grande deserto e que era para eu cuidar dele. Isso. Que era o que Deus Olha, gente. E Deus falou assim, através de uma pessoa. uma pessoa Através- que não tinha me nada a ver com a conhecia, história. não tinha absolutamente nada a ver. Eu não conhecia essa pessoa, a pessoa não me conhecia. Assim, Deus tive que mandar o profeta pra você. Sim. É ele mesmo, irmã. Você não tá É. querendo ouvir seu coraçãozinho aqui que eu tô Então, assim, falando? o início da nossa história foi muito nessa consciência. Não foi sentimento, não foi afeto, não foi. Foi na consciência de vamos formar uma família juntos, somos missionários, temos uma mesma visão, o mesmo coração, porque a gente viveu um mês junto lá. Então, éramos da mesma turma. Então, a gente já tinha uma afinidade ministerial. Isso, um propósito. E aí, ele foi embora, gente. E aí, foi embora. E eu continuei no Rio de Janeiro, uma oficial. Uhum. Ficamos namorando à distância. 1 ano. Então, nós nos vimos para eu dar o sim. 3 meses depois, para começar, vamos dizer,
oficializar para minha família que a gente estava junto. Depois, 3 meses para eu conhecer a família dele lá em Goiânia. Depois para casar. Caraca, 4 encontros. 4 encontros. Somando uns 45 dias juntos. Meu Deus. Antes de casar, não é tipo Antes de casar. De casar. Entende? Foram só apenas isso. E nos vimos a muita quarta. convicção, né? É muita convicção. É a Seja quarta forte e vez foi pra corajoso. casar. E aí casei, gente. Aqui no Rio ou lá Casei em aqui Curitiba? no Rio. Ele veio pra cá. Casei. Da lua de mel já foi pra Jocum. Caramba. Entendeu? Uau. Gente, Já fui e pra como Jocum. tava Osana nesse período? Animada. Sem Empolgada. noção do perigo, galera. Pronto, definiu muito bem. Porque eu gosto de desafio, né? Aham. Eu sou movida a desafio, que é o novo. É um gás pra mim. O novo é um gás. Uhum. Então, eu não tinha a mínima ideia do que tava me esperando. Então, ficar longe da minha mãe, da minha irmã, da minha família, da minha igreja. Meu Deus, como que eu sofri ficar longe do Rio de Janeiro. Nossa, e só um detalhe, né? Imagina, Rio de Janeiro, Curitiba. Amo, tenho grandes amigos em Curitiba, amo aquela cidade, mas antes de vir para o Rio de Janeiro, só um parênteses, antes de vir para o Rio de Janeiro, eu e o Felipe estávamos para escolher a cidade. A gente veio da Índia, e aí, vai ficar onde aqui no Brasil? E eram 2 opções, Rio de Janeiro e Curitiba. E eu falei assim, Deus, Curitiba, só aquele céu já me entristece, porque, né? É todo um clima diferente, a cultura é diferente. Então eu falei assim, não, um lugar que eu vou me sentir mais acalorada será no Rio. Então eu fico pensando, É. você deixou tudo, mas É. pra entrar num novo casamento, que é uma nova cultura Gente, se foi tudo formar. novo. E no em É, você não Curitiba. gosta de novo? Tem várias coisas novas agora. Tem um casamento, um Estado ministério. civil, casamento, ministério, igreja. E vocês moravam na base? Tudo dentro da base. Meu Deus. Numa casinha de madeira, casinha dos 3 porquinhos, né? Porque em Curitiba tem esse costume, né? Que Isso. pra gente é barraco, lá é costume. Mas, gente, bem os fofinhos, dias cara. mais felizes da minha vida foi naquela casinha de Ai, que madeira. legal, gente. Nossa. 5 anos ali dentro, foi uma experiência muito forte. Então, assim, a minha experiência imediata foi ao sofrer por não estar muito próximo da minha família, porque tudo que você quer casar, você quer chamar os seus parentes na sua casa, você quer Isso. a tacinha nova, tudo Isso. novo, estrear tudo. Enxoval. Primeiro que eu não vi minha casa. Eita, tem esse detalhe. Tu não foi antes pra conhecer, né? Como assim, Osana? Não fui pra conhecer, não tinha dinheiro pra lá conhecer a casa. Ele só filmou, mandou a foto. Amor, tem uma casa aqui dentro da base que tá disponível, casinha de madeira, tá? Mas a gente vai pintar, vai dar uma reformadinha. Então, assim, quando eu cheguei na casa, era a primeira vez que eu tava entrando na casa. Não tínhamos móveis, não tínhamos nada. Era só a gente, uma cama e as malas. Uau. Louca não, né? Não. Não. Por isso que eu tenho um negócio, quando eu vejo a pessoa assim, Jesus fala assim, clicou. Entendi. E aí eu cheguei lá e falei, oi, casa, que legal você. Podia botar uma plantinha ali, um Mas quadrinho assim, não aqui. conheci, só ele. Nossa. Ele tava na base, então ele já preparou. Saí da lua de mel, não tive tempo assim nem de despedir mesmo. Já saí, já fui direto pra Curitiba. E ali começou nossa jornada juntos como casal e vida missionária ministerial. E quando você chegou, vocês já tinham entre aspas, um projeto missionário, já tinham uma ideia do que você... Porque assim, Deus tinha um propósito muito, muito forte no seu coração. E com certeza o seu esposo também tinha um propósito muito forte no coração. Como é que essas coisas elas se juntaram, principalmente, além, né, do casamento em si, mas ministerialmente? Elas se convergem no sentido de, um soma ao outro, ou são coisas assim, não, eu tenho o que Deus colocou no meu coração e ele tem, missão, mas são, missão, mas áreas diferentes? Como é que foi isso, assim? Não, eu fui pelo caminho de ficar uma pausa, dar uma pausa de 1 ano. Sim, Então, eu já fui sabendo que eu ia ficar mais em Uhum. casa, tá. vivendo mais o processo de conhecê-lo, porque eu sabia que eu precisava conhecê-lo. Sim, tinha É. perdido esse... Eu nunca tinha vivido assim, vamos para um cinema? Verdade. Vamos em tal lugar? Não vivi isso, gente. Esqueceram que eu não vivi isso? Verdade, era nossa pátria. Não, e foi super, não, e super sábio. Então, eu já Super fui com essa sábio. cabeça. Olha, eu vou só estar em casa, tá? Posso te acompanhar numa reunião aqui, numa reunião ali, mas eu tô mais off. E ele não, ele já estava num trabalho, numa escola que é o carro-chefe de Jocum. Tá. Então, ele já estava liderando esse carro-chefe de Jocum lá. E eu ali em casa,
cuidando dele, cuidando da casa, me familiarizando mais com o lugar, com o frio. Sofri muito com o frio. Carioca da Gema no Curitiba. Chorava todos os dias. Gente, eu chorei primeiro ano todo dia. Oh, meu Deus. Eu contei. Todo dia eu chorei por alguma coisa. Saudade de Bento Ribeiro, saudade do Rio de Janeiro, saudade dos meus amigos, saudade da minha família. Chorando de frio. Enfim, então meu primeiro ano não houve esse, vamos dizer, conflito ministerial. Porque eu fiquei off e ele ficou on. E aí no meu segundo ano fui fazer a escola, que é o carro-chefe de Jocum para você entrar ser obreiro. Fiz essa escola, fui aluna. E depois disso já trabalhei junto com ele. Já são quantos anos desse ministério casamento Família e barra? casamento, né? Porque tudo junto. Vamos fazer 16 anos. Uau, Tem 15 anos e meio. caramba. Caramba, gente, Nossa. muito especial, né? Eu fiquei assim, muito. O que mais me impactou foi realmente a convicção. Sabe por quê? Às vezes a gente espera ter um outro tipo de coisa, sabe? Às vezes a gente, pra casar com alguém, pra estar com alguém, a gente espera. Ai, eu não senti aquele negocinho, mas você não precisa sentir esse negocinho, você precisa ter convicção de que aquele é o homem que você quer ter pra sua vida. Ele soma na sua vida. Lógico que o sentimento é muito importante, né? Se você tem um contato com a pessoa direto ali. Mas a convicção que ele tinha, porque ele teve um mês. Ele podia, no teu último dia, ter falado assim, olha, tu vai embora, mas eu já quero te dizer aqui que eu tenho... Não, você chegou, ele te mandou um e-mail, ou seja, ele provavelmente deve Sim, ter esperado esse maturado. Deus falado, exatamente. Deus, olha essa mulher. Né? Tipo assim, ó, é parecido com aquilo que eu falei contigo, entendeu? E aí Deus vai movimentando todas as coisas, e aí você fala assim, olha, eu não tenho uma palavra, porque às vezes a gente vai no sentimento e esquece da palavra. Mas Deus opera nas duas formas. Isso foi um conflito também pra mim. Falei, Sim. cara, será que eu não tô muito louca? Será que eu não tô vendo que Deus tá agindo só de uma forma? Sim. E eu consegui compreender que Deus age quando você escolhe e quando ele lidera. Graças a com Deus. certeza. Eu experimentei Deus me liderar. Mas tem pessoas que também têm um casamento muito sólido, muito de Deus, e escolheram um ou outro, Sim. tiveram a experiência de escolher. Mas Deus é soberano sobre os dois. Isso. Com certeza. Não muda. Porque Quem diz que o sentimento que ele colocou em você pra você escolher não veio dele? Exatamente. Isso que eu ia falar. Exatamente. Então, eu tive que compreender que ele é soberano. A minha experiência, que eu não falo que é a correta. Eu acho Eu que- só vou casar se tiver uma palavra? Não, cada um tem uma experiência. E eu acho A que tudo minha que foi você essa. tinha vivido, que você falou essa frase assim, Deus, eu escolhi e não deu certo, então eu não quero mais. Então talvez se esse sentimento tivesse nascido de dentro de você, você teria essa resistência de não, eu não quero ele porque eu mais uma vez estou escolhendo ele. Mas quando a participação começa, né, de Deus, vindo assim, não, tá vindo de fora, aí você fala, então tem alguma coisa, né, Deus tá escolhendo pra Então, mim. eu fui com absoluta certeza, não tinha dúvida. Uhum. Isso. Eu não tinha o sentimento. Isso. Sim. Convicção. E aí é uma coisa muito que eu fico pensando, vocês falando, eu tava pensando aqui, né? Que os nossos sentimentos, eles são sinalizadores, mas não a direção. Sim. Então, o Senhor traz uma palavra ao nosso coração, a gente tem a convicção, muitas vezes sinaliza. O Senhor manda essa mensagem de sinalização de, olha, eu tô sentindo, não tô, mas existe uma palavra que ela é sobre os nossos sentimentos, né? Com certeza. E uma coisa que me chamou muita atenção na sua história até agora é justamente isso. Você, vou esperar casar pra fazer o que Deus quer que eu faça. Não, só quando isso acontecer que eu faço isso. Não, você mergulhou literalmente de cabeça, né? E ao mesmo tempo, você falando, né, que chorou todos os dias. E eu falo, eu tenho certeza que hoje, pelo que a gente ouve, conversa, pelas conversas de corredor, né? Eu tenho certeza que você tem colhido com muita alegria, os feixes cantando, né? Porque a consolidação ministerial, aquilo que vocês, como família, têm vivido, né? Eu falo de um lugar distante, mas é engraçado, porque de longe a gente consegue ver o brilho da sua família. É verdade. Então, eu olho assim, eu fico assim, caramba, Deus. Eu, como missionária, que vive a casa, já quer se emocionar. Mas eu, como missionária, eu e Felipe, missionários transculturais, né? Eu olho assim, eu falo assim, Deus, que bom, né? Que bom que a irmã tá 16 anos na minha frente e o Senhor é fiel mesmo, né? E isso é legal porque a sua trajetória, desde solteira a casada e agora nesse, né, com filhos, inspira de forma muito grande, né? Mas eu passei pelo trilho, que é importante dizer, de que eu tive que mostrar para Deus um texto que nós lemos aqui algumas horas antes, vocês leram, que eu amo ele mais do que todas essas outras coisas. Isso. Ele tá no lugar certo, né?
Então, o abrir mão, quando você abre mão, você não está abrindo mão de um sonho, como você comentou. Ah, Deus, então eu vou abrir mão dessa prova. Tá, não é o que você quer? Tá bom, vou abrir. Não, a minha experiência de abrir mão era para mostrar para Deus que Ele era o mais importante. Mais importante do que o meu trabalho, mais importante do que o meu noivado, mais importante do que a minha família. Sim. Ele era mais importante do que tudo, até de mim. Então, se ele não tivesse nenhum sonho familiar planejado para mim, ele me basta. Isso, nossa. Ele me basta. Então, eu acho que a gente... Eu acho que a gente só colhe algumas coisas, tem que passar primeiro nesse trilho, gente. Tem que. Você... É aquilo que você falou, é um preço. É As suas- o ouro de Ofir no pó. Então, eu tive que mostrar pra Deus, tá, você é mais importante do que esse noivado, você é mais importante do que tudo. Se for só eu e você daqui pra frente até o final, tá tudo bem pra mim. Uhum. Ele é E aí ele suficiente. acrescenta aquilo que você, o seu coração deseja infinitamente mais. Sim, porque é uma verdade, não é algo dito da boca pra fora, né? Porque enquanto é dito da boca pra fora, Deus tá vendo, ele conhece o nosso coração. Mas quando isso é uma verdade, eu acho que aí ele realmente vem e com aquela palavra, né? Tipo, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Ah, mas vai ser quando? Aí... Não, aí o coração você já tá não tá- errado. É, isso aí. Aí exato. o coração já tá errado. Tanto é que quem foi meu aluno fala assim, da Mãe Zaninha. A Mãe Zaninha é mais... As pessoas vão entender mais aqui no Rio de Janeiro por causa das religiões com matriz africana, Aham. né? Aham. Por quê? Eu dava essa aula justamente de renúncia de direitos. Então, Deus me direcionou, como eu vivi uma experiência muito intensa de abrir mão de tantas coisas. Eu tinha direito, mas eu abri mão. O meu forte era dar essa aula. Então, o que o Espírito Santo ministrava no coração das pessoas. Então, eu só contava a minha história, não precisava abrir mão. Você precisa encontrar o lugar de que Cristo é o mais importante. Até o final da sua vida, ele é o mais importante. Então, o que você vai fazer aqui não é pensando, eu vou abrir mão porque Deus, ele é fiel, ele vai me dar. Aham. Não, o coração já tá errado. É. Então, eu abri mão de tudo. Se ele não quisesse me dar, tá tudo bem. Ele é mais importante pra mim. Mas dói, né? Dói. Dói, mas assim... E esse é o processo de santificação, é o processo de entregar, literalmente, carregar a sua cruz, né? Assim, ele é Deus independente das circunstâncias, né? E a gente tem um livro de John Piper muito maravilhoso que fala sobre raça, etnia, e aí o título principal é A Doce e Amarga Providência de Deus. Fala da história de Ruth e Boaz, né? E como na história daquela família, Deus tinha uma provisão lá na frente, que eles não necessariamente tinham não tem a ver com isso, né? Mas eles estavam seguindo o direcionamento de Deus. E lá na frente, depois de não sei quantos anos, o Redentor, né? O espelho e a raiz da história do Redentor estava naquela família, né? Então, por mais que seja amarga, é a providência de Deus. Por mais que seja doce, é a providência de Deus. Então, quer você goste ou não, o Senhor tem uma provisão. E nós fazemos parte de uma narrativa que não tem a ver comigo e com você. Nós não somos o centro disso, né? Nós somos coadjuvantes, temos o privilégio, na verdade, de fazer parte dessa narrativa como cooperadores, né? Então, isso é um lugar de a gente precisa de muita maturidade, humildade. Tem que ser crente pra Mas entender esse de é o fato. centro do evangelho, exemplo. Esse momento aqui agora, nós não somos o objeto final. Isso. O objeto final. Eu não sou o objeto final. Então, se tudo que a gente estiver fazendo aqui agora não revelar ele, Acabou. não tem nenhum sentido. De peso de eternidade. Então, uma das minhas pautas de vida, quem me conhece, caminha comigo há muitos anos, sabe, tá muito próximo à dor, a sofrimento. Porque a entrega gera isso, né? Você sente, você dói. Não é confortável. Então, eu decidi ir por esse trilho. Eu vou entregar tudo. Eu quero que ele, de fato, de verdade, seja o que eu mais amo na minha vida. Agora, o que ele vai fazer a longo prazo... E isso não acontece só uma vez, tá? Essa entrega e essa renúncia, ela é constante. Então, vida de evangelho que não tem dor, que não tem sofrimento, que não tem entrega... eu tenho minhas... É um sino ressoante, né? E assim, Sem sentido nenhum. É só um sino batendo. É isso, e isso é uma coisa que
meu coração se apega muito. Nós queremos realmente viver para a glória, em harmonia com os céus, ou a gente só quer ser aquele sininho batendo? Tô aqui fazendo um barulhinho que eu acho que pode ser para Deus, né? E no final da vida, de tudo, você fala assim, quem que é você? Eu não te conheço. Estava lá embaixo só batendo sino, em vez de fato ter um significado naquilo que você está fazendo, né? Então, assim, se hoje eu posso dizer, se eu carrego uma bandeira, quem me conhece, se hoje eu posso dizer assim, olha, qual é a bandeira da Usana? É renúncia. Quem me conhece sabe. Constantemente na minha vida eu experimento alguma fase de eu ter que abrir mão de alguma coisa por Jesus, sabe? E às vezes é essa questão muito que está em pauta hoje, que é qual é o espaço da mulher dentro da missão, qual é o espaço da mulher como esposa missionária, qual é o espaço da mulher agora como mãe, onde ela se encaixa, o que ela vai fazer? Ela submete ou ela é paralela? Então, eu tenho olhado para a minha história, principalmente olhando hoje que eu tenho vivido, Deus está escrevendo algo tão legal, tão humano, tão sensível, é humano. Então, o que eu estou vivendo hoje não é sobrenatural. O que eu estou experimentando hoje de vida pessoal não é uma coisa distante. É aqui, tá doendo, mas tá doendo porque tem um nome que se chama Jesus e ele tá me marcando. E eu posso falar para você, hoje eu trago algumas marcas das minhas escolhas. Ai, quero chorar. Sabe? E essa é a minha frase, assim. Se eu puder falar, onde eu puder falar, eu falo que existe um espaço para a mulher, existe um espaço para a mãe, existe um espaço para a esposa, existe um espaço para ser missionária, mas Jesus precisa estar no lugar certo. Nossa. Isso é muito, muito interessante mesmo, Rosana, porque eu, nesses últimos meses aí, eu passei umas situações muito difíceis de dor. E o Senhor falou para mim, agora você desceu um pouquinho mais as águas. Agora você batizou um pouquinho mais, né? Você tava descendo aqui, ó. Agora você desceu um pouquinho mais. Não subiu, você desceu. E pra mim, porque pra mim era assim, as escolhas que eu tinha pra colocar na minha mesa ia doer do mesmo jeito. A renúncia era a mesma. Sendo que uma ali ia dar uma aliviada, mas depois eu ia, né? Então, o Senhor falou pra mim assim, você quer fazer... Eu te dou a opção, mas você quer fazer a minha vontade... Ou você quer só fazer aquilo que te apraz e eu continuo te amando. E pra mim foi um momento de muita dor, de eu falar assim, ok, Deus, eu tô engolindo a seco, deixando os meus direitos e minhas razões, porque na minha mente, no que estava acontecendo, eu tava assim, eu tenho todo o direito. Sou eu, Deus. É isso, é o meu chamado, é o meu isso, é o meu aquilo. E o Senhor falou assim, quem disse que a graça é razão? E quem disse que a gente vive por razão? A gente vive pela fé em Cristo Jesus, que transforma a sua razão. E eu lembro que um dos meus discipuladores, né, meu mentor, como tá na moda agora falar, meu discipulador, meu pastor Brian, lá de Natal, que é da nossa igreja enviadora, ele falou assim, tem duas opções, Karen, ou você vive uma metanoia, ou você vive uma paranoia. A metanoia é para além do pensamento que você vive aqui, que é a eternidade, que é o para além, é o caminhar mais uma milha, para além do que você vê. Paranoia é uma mentalidade paralela. Paralela é o quê? A realidade. A realidade não é aqui. A realidade é a metanoia. Aquilo pra mim foi assim, entendi, agora tudo faz sentido. Mas eu entendi nisso, assim, sim, eu vou renunciar, sim, eu vou sofrer. Eu não tô aqui pra ser feliz, eu tô aqui pra glorificar o nome de Deus. E isso é um ambiente que, assim, não porque eu sou especial, mas realmente não é um lugar legal, gostosinho, que todo mundo quer estar. Né? Mas ao mesmo tempo a gente encontra uma provisão de Deus. Eu tenho vivido de uma provisão de Deus que eu nunca imaginei. Eu falo que o Senhor se revelou um pouquinho mais a face dele, um pouquinho mais assim pra mim. E eu me sinto muito, muito completa. Apesar de ser uma escolha que aparentemente o mundo fala, você tá louca? Eu me sinto muito completa nessa graça de Deus, né? E eu acho que o importante também, uma coisa que me saltou, assim, em relação à fala de vocês duas, né? Que é em relação à força. A gente tem a ideia de que força é a gente passar pela situação sem sofrer. É a gente passar pela situação sem aquilo ali... aquilo não me afetou. Isso não é força. Força é você passar pela situação, você sentir o que aquela situação trouxe pra sua vida, trouxe pra você a marca daquilo ali e você ultrapassar ela. Aí você foi forte. Aí você venceu isso. Então, quando você falou isso, me chamou a atenção e quando ela falou também, porque ser forte não é
ah, não, isso aqui não me afetou, então eu sou uma pessoa muito forte, porque isso não me afetou. Não é sobre isso, é sobre, olha quantas coisas você abriu mão, quantas coisas você passou, e sem eu conhecer metade, pra mim você já era uma mulher muito forte. Então, assim, a ideia que a gente tem de força, muitas das vezes é uma realidade, não é uma realidade, na verdade, né? É uma falsa realidade de realmente não ser afetado por aquilo, mas se aquilo não deixou uma marca em você, talvez você não tenha superado. Né? Se aquilo de alguma forma não te deixou uma marca, não te afetou mesmo. É porque, na né? verdade, os líderes mais fortes, vamos dizer assim, mais significativos, que a gente vê na mídia, que estão mais expostos, ninguém mostra o caminho. E Deus é um Deus de caminho. Uhum. Ele é um Deus que está com você no caminho. Seja ele como for. Então, nós temos que olhar o processo que levou a pessoa a chegar àquele lugar. Sim. E não o sorriso que ela tá estampado no Insta porque ela tem tantos seguidores ou tantas igrejas abertas. Por que eu tô falando isso? Porque nós, mulheres, temos essa ideia. Para eu ser uma mulher forte, para dar conta de tudo do meu trabalho, ministério, seja lá o que for, cara, nada disso me abate, amor. Você entendeu? Pode vir com tanto, com mais, que eu tô aqui. Muito pelo contrário. Se eu quero fazer parte de uma história de Jesus aqui, essa história é, mesmo chorando, eu faria tudo de novo. Se tivesse que abrir mão de tudo isso e chorar de novo, eu choraria. Se tivesse que caminhar de novo isso, eu caminharia, porque ele é o meu tudo. E eu quero mostrar para as pessoas que dói, gente. Que dói, que fere, que a gente se magoa, que não é fácil. Assim, eu conheço poucas pessoas que experimentaram o que eu vivi. Nós casamos em 3 meses. Quando a gente decidiu ficar noivo, casamos em 3 meses. Então, foi muito rápido. Eu nem consegui processar. O que eu vou abrir mão, o que eu vou ganhar, como é que vai ser lá, o que eu tô deixando pra trás. Quando eu cheguei lá, que você vai viver, vai experimentar. Mas Deus tem me dado o privilégio de ser humana. De falar assim, olha, peraí, estão se divulgando um certo tipo de cristão que não é isso aqui não, tá? Vem cá, eu vou dizer pra você como é que é. Eu sou o Deus do caminho. É um dia de cada vez. Né? Não é um like de cada vez, tá? É um dia de cada vez. Sabe, nesse dia que for mais dolorido, vai doer, minha filha. Vai doer, mas eu tô lá com você. E eu prometi que estarei com você todos os dias. Agora mostra para as pessoas que dói. Mostra que você é gente. E mais que apesar de tudo isso, eu tô com você, eu tô nesse propósito. Então, se é uma coisa que eu posso carregar? É que as escolhas de Jesus que você precisa fazer em Deus, elas precisam doer. Não dá para você viver um evangelho que não implica em renúncia, gente. Se você tá vivendo um evangelho que não implica em renúncia, eu convido a pessoa a fazer uma autoavaliação. E não se poupe da dor, porque é ela que vai fazer você crescer. Não se poupe da dor. E não poupe as pessoas de ver que você tá sentindo. Porque você só vê os testemunhos nos pods, nos púlpitos, nos microfones. Olha, gente, passei tal coisa, mas Deus... Onde você estava quando você estava chorando, quando você não tinha um dinheiro para pagar a conta? O que você estava fazendo? Como é que estava seu coração nesse momento aqui? Porque é isso que inspira. É você mostrar que você é gente como todo mundo, que dói como todo mundo. Isso não significa que Deus não está nesse processo, ele está. Porque a minha força, ela vai acabar e aí a dele vai vir. E aí eu vou caminhar nessa força dele, não mais na minha. Agora que a gente quer ser essa Mulher Maravilha, que carrega tudo, carrega a igreja, carrega o trabalho, carrega a família, carrega a casa, carrega os filhos e quer dizer que tá linda, que não doeu nada, gente. A única coisa que doeu foi botar cílio, doeu só... Não, gente, não. Vamos ser sinceras. Existe um caminho oculto que ninguém vê, que dói. E esse caminho precisa ser mostrado, olha. Sim. Isso aqui faz parte.
Isso. Mas não tenho força para viver isso, mas existe uma força que vem dele e é nessa força que eu vou viver e vou conseguir enfrentar um dia de cada vez. Um dia de cada vez. O dia do cristão se chama hoje. O que você tem para entregar para ele hoje, agora? Como é que tá seu coração agora, aqui? Eu tenho aprendido isso, gente. Em meio às coisas que eu tenho vivido que também tem dor. Como é que tá meu dia hoje? O que eu posso entregar para o meu mestre hoje? Se ele vier hoje me buscar, o que eu tenho para entregar para ele hoje? Perfeito. Nossa. E assim, uma coisa que marca muito é esse dia que você entrega aquilo que te custa pro Senhor. Eu lembro de diversas coisas que Deus... Pequenas, né? Porque, nossa, eu também sou nova, mas assim... Coisas tão pequenas, mas eu lembro de ter entregado isso pro Senhor. Então, isso marca a nossa vida com Deus. E faz com que a gente olhe pra trás e fale, olha o que eu já passei. Eu vou passar agora, mas amanhã é outro dia. Amanhã o Senhor vai me renovar. Amanhã o Senhor vai trazer. Então, diversas situações que eu passei, e até hoje na liderança dos jovens que acontece, eu falo assim, Deus, amanhã... O Senhor vem com a tua alegria, entendeu? Essa noite eu vou chorar, entendeu? Então, que pela manhã venha realmente esse renovo, venha essa situação, pra gente caminhar mais um pouco. E eu acho que quanto mais acontecem essas situações, mais convicção eu tenho e mais forte eu fico pra enfrentar o que vem depois. Parece que o que vem depois não tem mais o impacto da primeira vez. Isso. Já não tem o impacto daquilo ali. Aí você fala assim, cara... Tá doendo, mas não tá doendo tanto quanto doeu daquela vez. É um processo da academia, né? Você malhar, pra você ficar forte, você tem que pegar peso e o músculo tem que rasgar. Senão, Sabe vem a dor, né? Sabe uma história que me vem à memória aqui? Uma história bíblica. É quando aquela mulher derrama aquele perfume. Isso mexe muito comigo. Renúncia, né, gente? Renúncia mexe muito comigo. Eu acho que é o meu carro-chefe. Assim, sabe? A palavra que me pulsa, que me motiva. O que é de mais importante que você já derramou para ele? Que você já derramou nele? Então, quando aquelas pessoas viram aquela mulher derramando algo que era tão precioso, que poderia até mudar a história dela financeiramente, que não a faria mais... se prostituir, se vender, se aquele dinheiro bem aplicado poderia mudar a história daquela mulher, deixar ela não ouvir mais tantas coisas ruins, mas ela decide pegar aquilo que era de mais valor e derramar aos pés daquele que ela entendia ser uma resposta para ela, o Criador, o Salvador, e ela pega o que tinha de mais importante e derrama. Esse é o caminho do evangelho. Em algum momento da nossa vida, mesmo cristã, estou falando de alguém que já encontrou Jesus. Não estou falando de alguém que precisa abrir mão do mundo, do pecado, para aceitá-lo e reconhecê-lo. Estou falando nós. Em algum momento, em vários momentos da nossa vida, vai ter aquele lugar onde você vai derramar aos pés dele o que é mais importante na sua vida. E você não pega perfume de volta, né? Peraí que não... Bota um potinho aqui, Bota bota uma bacia debaixo só pra garantir. Você entendeu? Tem. Você derrama aquilo e aí depois você enxuga com seus cabelos ou com as suas roupas. Então, esse é o evangelho. Eu acho que Deus está escrevendo isso na minha história, assim. Cada fase da minha vida. Eu tive a fase de solteira no Região Mar, eu tive a fase de recém-casada, eu tive a fase de liderar escolas no Jocum, eu tive a fase da maternidade, que é tão difícil quanto, como esposa, pastora de igreja, ficamos 7 anos na igreja. Em cada fase dessa existe um momento que você vai derramar o seu perfume. Nossa. Esse é o evangelho. Aí você vai exalando esse nome por onde você passa, não é o meu. Isso. Você vai exalando esse nome. Então, em cada momento da sua vida, esse perfume precisa ser derramado. Uau. Ai, gente, Ai, queria que vamos você ficar morasse mais. aqui do lado pra você voltar mais vezes. Eu já tô assim, acho que eu vou lá em Curitiba de novo. Vai, moro lá, gente. Pode ir, tá aberta a porta. Nossa, eu acho que assim, vamos ter que ter parte B, C, D, mais com. Ai, por assim, se favor. sinta aquela.
nossa casa, sua Não, casa. volte mais vezes, por Pode deixar. favor. A gente tem Presente nosso ouvinte. muita coisa pra conversar, né? Afinal de contas, a gente precisa de pessoas gente, né? Gente que influencie de fato outras gentes, né? Que não seja só o lá longe, né? Isso, e esse podcast, eu acho que uma das grandes funções é ensinar a nossa igreja, é trazer pra perto histórias que inspiram, é manter o coração aquecido. Isso aquece muito, né? É lembrar do que o Senhor fez pra glorificar e manter a constância daqui pra frente, né? A gente fica muito feliz de ter você aqui, Obrigada, né, eu também. nesse podcast. Obrigada. Eu aqui aprendi loucamente, Gente, aquela segurando a lágrima aqui, ó. Segura não, amor, deixa cair. Que é maquiagem. Eu já tô aqui pensando em tanta coisa, assim, porque Deixa realmente cair. marca a gente e realmente faz a gente refletir e pensar naquilo que a gente pode fazer de diferente, né? E eu tenho certeza que outras vidas também foram impactadas e alcançadas com isso. E fiquei muito feliz de você ter, né, se soltado assim, né? Aceitado Que de bom. corpo e alma. Eu também. E ter realmente fluído naquilo que Deus queria trazer para esse podcast. Acho que esse é o maior objetivo. É a gente, como você falou, deixar Deus movimentar todas as coisas. Muito obrigada por você ter Nada, eu que aceitado. agradeço, gente. Foi um E é prazer. isso. Gente, curte, comenta, compartilha. Participe disso, participe desse projeto. Que você tenha sido alcançado e abençoado por esse episódio. Valeu? Um Tchau, beijo, gente. até mais.